Muito bem, meus amados e amadas, amigos e amigas, é muito bom poder estar aqui com vocês mais uma vez, gravando um vídeo que espero possa ajudar você a manter a sua esperança, a sua fé de que Jesus tem todas as coisas sob controle e de que no final de tudo Ele voltará e nós poderemos viver para Ele, com Ele, melhor dizendo, no mundo perfeito. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 14. Enquanto você vai abrindo, eu vou terminando aqui os cumprimentos iniciais, tá bom? Eu sei que os amados e amadas lá do pequeno grupo lá da irmã Beth, assiste esse vídeo toda sexta-feira, ela publica lá no grupo. Eu sei que algumas outras pessoas assistem lá pelo YouTube, e eu não sei para quantas pessoas são transmitidos, mas eu espero que aquele a quem chegue o vídeo seja motivo de grande bênção na sua vida. Que Deus, alegre o seu coração, que você se sinta feliz e motivado com as Sagradas Escrituras. Que a única coisa que eu desejo é que essas letras sagradas façam uma grande diferença na sua vida e que levem você a um compromisso eterno com Cristo, tá bom? Muito bem. Deixa eu fazer aqui uma breve oração. Maravilhoso Deus, vamos ler um pequeno trecho das tuas Escrituras. Sem a presença do Espírito Santo, Senhor, não faz o menor sentido. Por isso, me use agora, como também abra a mentezinha de cada ouvinte, para que ele possa, Senhor, assim ser usado, receber realmente essa palavra, que essa palavra seja usada para transformar a vidinha dele. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Então, aqui no capítulo 14 de Mateus, que é um livro fácil de achar, primeiro livro do Novo Testamento, eu creio que você já está aí. Eu vou ler a partir do verso 22, que diz assim, Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedida as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu. Não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tocou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente
és filho de Deus. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue aplicar um pouquinho disso aqui para a nossa vida e tirar algumas coisas especiais, inspiradas aqui nessas palavras. Eu queria dizer para você que, se você olhar um pouquinho antes, nesse capítulo aí 14, a partir ali do verso 13, você vai encontrar a primeira multiplicação de pães e peixes. E esse episódio que nós lemos de 22 a 33 só existe por causa desse outro episódio aqui, que é a multiplicação de pães e peixes, do verso 13 ao verso 21. Resumindo, Jesus estava num montezinho, olhando para o chamado Mar da Galileia, que na verdade era um grande lago, mas de tão grande que era até apelidado de Mar da Galileia, mas não era um mar. E era um lugar assim onde Jesus costumava estar sempre, ao redor desse mar. E Jesus, onde podia se dizer que era o local onde ele morava, era Cafarnaum. E Cafarnaum era uma cidadezinha que ficava próxima, bem próxima ali ao lago ou mar da Galileia. Era uma das cidades. Dali Jesus partia para todas as direções e ele estava sempre indo de um lado a outro desse mar da Galileia, indo curar libertar um endemoniado em Genezaré, indo lá para ressuscitar o filho da viúva de Naim, na própria Cafarnaum, realizando outros milagres, e ele circulava por ali, e dali ele ia para Betsaida, ele ia para Jerusalém, ele ia para vários lugares. Bom, ele tanto fazia isso a pé, quanto fazia de barco. Lembre-se que alguns dos seus discípulos eram pescadores, homens experientes no mar. Mas o que a primeira multiplicação de pães e peixes tem a ver com esse momento do verso 22 ao verso 33 que nós lemos? Há 3 relatos desse momento, em que tem como título Jesus anda por sobre o mar, em 3 evangelhos, em Mateus, em Marcos e João. Se você for ler no outro evangelho, o evangelho de João, lá no capítulo 6, verso 15, você vai descobrir o grande e verdadeiro motivo do porquê que acontece esse episódio a partir do verso 22 de Mateus 14. Eu preferi ler Mateus 14, que Mateus 14 é mais completo. Mateus faz uma descrição desse fato mais completa, inclusive falando sobre o momento em que Pedro pede para ir até Jesus e anda sobre as águas também. Os outros evangelhos não fazem esse comentário em Lucas e João. Então, aqui mais completinho, eu resolvi ler aqui. Mas os outros evangelhos, eles dão a razão de existir esse texto aqui na Bíblia e a explicação do porquê ele acontece. Lá em João 6,15, nós vamos encontrar João dizendo assim: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. E em Marcos 6,52, nós vamos encontrar um outro verso que diz: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Vamos ver se a gente agora consegue entender o que está acontecendo aqui.
Jesus estava ali, naquele montezinho, olhando para aquela paisagem linda, maravilhosa, sabe? Como se fosse, digamos assim, a Bahia, a nossa Baía de Guanabara, né? Ali, melhor dizendo, a Lagoa Rodrigo de Freitas, a Lagoa Rodrigo de Freitas. E ali de algum monte daquele da lagoa, você vendo aquele visual maravilhoso da Lagoa Rodrigo de Freitas. Só que a Lagoa Rodrigo de Freitas é muito menor do que era a lagoa chamada de Mar da Galileia. Mas era uma vista linda, maravilhosa, como é a da lagoa mesmo hoje, apesar daqueles prédios lá. Bom, então, Jesus ali com aquele visual lindo, está ali fazendo um sermão, pregando para aquela multidão, e chega um momento em que Jesus questiona os discípulos se eles não iriam alimentar aquela multidão. Os textos bíblicos nos levam a crer que eram pelo menos 5.000 homens. 5.000 homens. Naquela época eles não costumavam contar as mulheres e as crianças. Então você multiplica aí, se as mulheres e algumas crianças estavam presentes, algo em torno aí de 20.000 ou mais pessoas. E os discípulos se escandalizam, obviamente, né? Já pensou perguntar para você? Alimenta aí 20.000 pessoas. Bom, aí Jesus, os discípulos encontram lá um cestinho com um menino, que tem alguns pãezinhos e alguns peixinhos, e Jesus então abençoa, dá graças a Deus, e pega e começa a distribuir, e os discípulos vão pegando em cestos e alimentam aquela grande multidão, e ainda sobram 12 cestos de alimentos completinhas ali. Caramba, que coisa impressionante! Que coisa impressionante! Aí, depois disso aqui ter acontecido, lá em João 6,15, ele nos revelou que os discípulos, vendo esse milagre, queriam pegar Jesus, arrastá-lo para levar a Jerusalém e proclamá-lo rei. Jesus era para os discípulos aquele que haveria de vir, o enviado de Deus, o Messias. E eles, crendo nisso, eles achavam que agora era a hora, não precisava mais nada, porque estava profetizado que o Messias, ele fartaria Israel de pão. E esse milagre aqui parecia assim, cumprindo essa visão, essa profecia de que o Messias faria isso. Além de dizer que o Messias restauraria a glória de Israel, e aí um entendimento equivocado da nação de Israel por muitos e muitos anos, centenas e centenas de anos, que quando o Messias chegasse, ele restauraria Israel como um poder político, um poder, uma nova nação poderosa, conquistadora, que ia restabelecer a glória e o poder territorial e maravilhoso que Israel teve um dia. Bom, os discípulos também tinham essas ideias erradas. Em Marcos 6,52, que eu já li para vocês, vou repetir, diz que eles não haviam compreendido o milagre dos pães e o seu coração estava endurecido. Ou seja, os discípulos ainda não tinham pleno conhecimento de qual era a missão de Jesus, e por isso, não conhecendo bem a Jesus, não conhecendo bem a missão de Jesus, não entendendo bem qual era o propósito a qual ele veio, acabaram por cometer um erro, como está escrito em João 6,15. Eles queriam pegar Jesus à força, já que Jesus não fazia isso por si mesmo, e levar Jesus para Jerusalém e dizer que Jesus
era o Messias aguardado e declará-lo rei de Israel. Bom, isso certamente ia causar uma série de problemas políticos, guerra, uma série de problemas. Bom, e aí aqui eu queria começar então a conversar com você sobre o que nós lemos de 22 a 33. E aí nós precisamos entender aqui o seguinte, logo no verso 22 diz assim, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Queridos, aqui as palavras estão assim muito suaves. No original, o que se entende aqui é que Jesus agiu aqui com muita firmeza, com muita decisão, precisou ser bem duro com os discípulos para que eles entrassem naquele barco e atravessassem o mar da Galileia. Eles estavam decididos a fazer aquilo que João 6,15 falou, tornar Jesus reis. E a multidão se juntou a eles nesse propósito. Jesus agora estava diante de uma situação muito complicada, porque esse não era o objetivo, não era o seu propósito aqui na terra, restabelecer politicamente a nação de Israel. Ele tinha o intuito de restabelecer nesta terra, o reino de Deus. Não da maneira como os homens o entendiam naquela época e até como muitos entendem hoje ainda, ok? Vamos ver se a gente entende um pouquinho isso. E Jesus teve que ser duro, quase que já, sabe, assim, empurrando eles para dentro do barco, uma atitude muito severa, muito dura. E aí, contrariados, eles entraram naquele barco. E é aí aqui que vai complicar tudo, queridos. Vamos ver se a gente entende isso, olha só. Eles não queriam obedecer a Deus, não queriam obedecer a Jesus, não queriam obedecer ao seu mestre. Eles queriam fazer a sua própria vontade, mas Jesus não podia deixar. Não podia. E Jesus precisou ser firme aqui para que isso não acontecesse. E eu quero que você reflita isso para a sua vida, que essa experiência seja trazida para você. Porque se você continua no propósito, na firmeza de desobedecer a Jesus, ainda que seja porque você interpretou errado as Sagradas Escrituras, ainda que você esteja fazendo isso, mesmo que de bom coração, mesmo com boa intenção, Jesus não vai poder deixar isso acontecer. E aí as coisas complicam. Os discípulos aqui, queridos, eles não estavam bem intencionados não, tá? Não era de bom coração não. E João 6,52 me revela isso. Está falando do mesmo episódio. E em João 6,52, Marcos 6,52, Marcos diz que o coração desses discípulos estava endurecido. E eu vou esclarecer um pouquinho para vocês o porquê que o coração deles estava endurecido e porque eles não estavam com uma boa vontade aqui. Não era bem intencionado. Esses discípulos eram pessoas, em geral, das camadas mais pobres da sociedade. E ser discípulo de um mestre em Israel era alguma coisa muito importante. Mas ser discípulo de um mestre que se tornaria um rei de Israel, aí a dimensão fica muito maior. E a intenção desses discípulos era que Jesus se tornasse rei o mais rápido possível. Porque eles, discípulos, se tornariam
os ministros desses reis, os conselheiros desses reis. É como se fosse hoje assim, o presidente e aí o ministro da economia, o ministro da saúde, o ministro sei lá do quê. Homens importantes, homens com a máxima consideração, homens que agora iam usufruir das benesses de viver lá no Palácio Real, comer, beber com o rei, ganhar terras, sabe, se tornarem homens importantíssimos em todo o reino. Era isso que esses homens estavam almejando. E olha que perigo. E Jesus não deixou que isso acontecesse. Porque, como eu já disse, Jesus veio para restaurar o reino de Deus nesta terra. Não um reino político militar, um reino que ia dominar agora as outras nações existentes aqui, mas veio cumprir a profecia de restaurar o nome de Deus como o dono deste lugar e nos resgatar dos nossos pecados naquela cruz, para que nós pudéssemos viver num reino de toda glória, um reino perfeito, não a continuidade de um reino que continuaria lutando, morrendo, se degladiando, e rei após rei, se afastando de Deus e fazendo a sua própria vontade, etc. Não, um reino que teria um rei que reinaria para sempre, numa terra feliz e perfeita, o reino de Deus. Mas como eles estavam confusos e de coração endurecido e mal intencionados porque estavam visando o seu próprio interesse, Jesus não poderia deixar que isso acontecesse. E aí eu quero que você faça uma reflexão da sua vida. Olha, pode ser que você creia em Deus. Ok. Mas até os demônios creem, diz as Sagradas Escrituras. Pode ser que você seja uma boa pessoa. Que bom! Os discípulos também não eram más pessoas. Pode ser que você esteja agindo como os discípulos agem, pensando num relacionamento com Jesus, dele ser o seu mestre, mas com objetivos apenas terrenos. Não que algumas coisas aqui não sejam necessárias para nós. São. E Jesus mesmo disse que aquilo que fosse necessário para nós, ele providenciaria. E tem um texto bíblico que fala sobre isso. Mas interessante que não é aquilo que você acha que precisa, é aquilo que Deus sabe que você precisa. Tem um contexto todo ali. Mas isso eu já fiz um sermão, inclusive, sobre isso. Está lá no YouTube, você pode se inscrever no YouTube, quando você receber essa mensagem, todos os sermões estão lá, estão gravadinhos lá, que você pode ir e assistir. Bom, voltando aqui, você é discípulo de Jesus para ele fazer a sua vontade em você, ou você fazer a sua vontade nele? Porque a situação aqui era essa. Os discípulos queriam que o mestre fizesse a vontade deles, discípulos, e o mestre não queria deixar. Bom, dados esses esclarecimentos, Jesus compele eles fortemente para entrarem no barquinho, e aí despede as multidões ali no verso 23 e sobe ao monte para orar sozinho, como era costume de Cristo. Mas nessa ocasião aqui, ele não sobe para orar sozinho. Aliás, ele sobe para orar sozinho, mas ele tinha um grande objetivo aqui. O principal motivo da oração de Jesus nesse momento era pelos discípulos. Por causa de quê? Por causa daquilo que nós já vimos em João 6,15 e em Marcos 6,52.
em que o coração deles não era completamente de Cristo. O coração deles era egoísta, era primeiro eu, era interesseiro e etc, etc. Pode ser que não seja exatamente assim o seu coração, mas você precisa avaliar se Jesus está em primeiro lugar, se a vontade dele é o que realmente é feita na sua vida. Bom, aí ele está orando pelos discípulos pelo que vai acontecer a partir de agora. Porque a partir do verso 24, diz que o barco já estava lá no meio do mar da Galileia e eles agora estão enfrentando uma terrível tempestade. Uma terrível tempestade. Eles já estão na 4ª vigília da noite. Olha, eles saíram de lá no finalzinho da tarde ali, por volta do final da tarde, lá para umas 4 horas da tarde, 3, 4 horas da tarde, e já eram mais ou menos 4 horas da manhã, essa 4ª vigília da noite, mais ou menos entre 3 e 5 horas da manhã ali, mais ou menos umas 4 horas da manhã, e eles não tinham conseguido chegar do outro lado do mar. Olha só que coisa interessante. Quando você resolve seguir os seus próprios conselhos, os seus próprios caminhos e seus próprios interesses, a caminhada fica muito mais difícil, muito mais demorada. E aqui aconteceu exatamente isso. Sabe por quê, queridos? Porque eles entraram naquele barco contrariados. Eles não foram por obediência ao seu Deus, ao seu mestre, porque confiavam nele. Foram porque ele os obrigou a entrar naquele barco. E aquele barco se tornou uma casa de murmuração, uma casa de decepção com Deus, uma casa em que as pessoas duvidavam se ele realmente era Deus, se ele realmente sabia o que estava fazendo. Os discípulos duvidaram e murmuravam entre si. E aí, aquela caminhada se tornou uma caminhada sem a presença de Deus. Se tornou uma caminhada própria, escolha própria. E aí, meu querido, cuidado, porque vêm as tempestades, vêm os problemas, vêm as maldições, vêm as coisas duras e difíceis. Porque lembra que os anjos do Senhor estão ao redor, mas eles se afastam quando a presença de Deus não é desejada naquele lugar. E a murmuração é um desses motivos, e a dúvida é um desses motivos. E aí a Bíblia diz que ao derredor estão os anjos malignos. Você está aqui, os anjos do Senhor estão ao redor e os anjos malignos estão ao derredor. Se os anjos se afastam, você está completamente desprotegido. E foi o que aconteceu aqui. E aí veio uma terrível tempestade. A vida vira uma tempestade. E aí Jesus estava lá no monte, sem tirar os olhos daqueles discípulos, lá no marzinho, lá no meio daquele mar, já quase sucumbindo àquela tempestade, quase morrendo afogados, e eram homens experientes do mar, mas não estavam conseguindo vencer aquela tempestade. Estavam prestes a morrer. E aí, mesmo que eles... E aí, olha que coisa importante. O texto bíblico, você vê como é que a mente deles estava tão poluída pela murmuração, pela dúvida, pela desconfiança, apagou da mente deles a presença de Jesus, de tal maneira que eles estavam passando por essa situação, e o texto bíblico, nenhum dos 3 evangelhos mostra esses homens clamando a Jesus por socorro. Mas Jesus os amava como ama você, e sai lá daquele monte e vai caminhando sobre as águas em direção a eles. O espírito deles estava tão atormentado que eles imaginavam ter visto um fantasma. Está lá no verso 26, quando Jesus estava se aproximando.
Mas Jesus disse para eles, no verso 27, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Que palavras maravilhosas para a minha vida e para a sua. Querido, se você por algum motivo deixou-se levar pela murmuração, pela dúvida, pela desconfiança, pelas coisas atraentes desse mundo, pelos prazeres desse mundo, seja lá o que for, creia que Jesus vai ao seu encontro. Você precisa olhar. Ele está indo até você e Ele tem essas palavras maravilhosas para você. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Aí o texto diz que Pedro fala, se és tu, Senhor, manda-me ir até a ti, lá no verso 28. E aí Jesus então diz, venha Pedro. E Pedro vai, começa a andar sobre as águas. Olha como é que a presença de Jesus, querido, traz milagres. Olha como é que a presença de Jesus muda completamente as coisas. Um homem passa a andar sobre as águas. Que coisa impressionante. Estava num barco quase afundando. A tempestade ainda está continuando aqui, tá? A tempestade não cessou. Mas Pedro agora anda na tempestade. Pedro agora não teme. E ele anda e vai em direção a Jesus. Ah, queridos, mas acontece que o verso 30 diz que, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. Não é igualzinho a nossa vida, querido? Fala a verdade. Jesus vai até você, diz para você ter bom ânimo, que Ele vai estar com você, que você não tema, que Ele vai te ajudar, e você, se energiza novamente, você fica poderoso novamente, e você até caminha sobre as águas, você fica cheio de animação. Mas aí acontece alguma coisa, vem alguma coisa que te provoca medo, e você duvida de novo. Você sente a força do poder contrário, sente a força daquelas coisas que te fazem mal, e aí algo não dá certo, é uma série de coisas que você está imaginando aí, eu tenho certeza, e aí, que aqui representada pelo vento, você começa a afundar. E nessas horas, querido, em que você está prestes a sucumbir, faça como Pedro. Faça como Pedro. A única oração, uma oraçãozinha pequenininha, a menor oração das Sagradas Escrituras. Olha que lindo, não é preciso muitas palavras, é preciso apenas um coração que deseja ser salvo. Pedro diz, Senhor, salva-me, no final do verso 30. E aí, queridos, olha só, não tem demora. O verso 31 diz, e prontamente Jesus estende a mão, resgata Pedro, o leva para dentro do barquinho, ambos sobem no barquinho. E aí sabe o que acontece, queridos? Quando Jesus entra no barco, a tempestade para. A tempestade para. O vento cessa, aquela confusão desaparece, aquele momento em que você não consegue prosseguir, não consegue chegar no alvo, não consegue chegar na margem, não consegue ultrapassar as barreiras, não consegue vencer na vida, não consegue ser ninguém, não consegue conquistar as coisas. Ah, querido, cessa. Acabou. Jesus está no barco. E aí o texto termina dizendo que os discípulos reconhecem e dizem, verdadeiramente és filho de Deus. É esse que eu convido você a se entregar. É a esse que eu convido a você confiar plenamente. É o Filho de Deus. Hoje, grite bem alto se for preciso. Está doendo, grite, 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 com todas as suas forças. Senhor, salva-me.
Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.